Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, graça e paz. Quero deixar aqui já os meus cumprimentos à Primeira Igreja Batista lá em Suruí. Deus abençoe os irmãos, um beijo no coração desta igreja amada. Quero também cumprimentar os irmãos da Primeira Igreja Batista Parada Modelo e também os irmãos lá de Boa Ventura, que estão sempre nos acompanhando na nossa live. Deus abençoe o pessoal de Itapiruna, Caxias, enfim, de todos os lugares. Você que está nos acompanhando agora, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos juntos nesse momento de reflexão, onde a palavra de Deus precisa ser ministrada aos corações. Hoje eu tenho como um texto base, você já vou anunciar aqui, para você já abrir, não é, a sua Bíblia e já buscar, se você não tiver, Marcos capítulo 2, verso 1. Bom, Jesus em casa é a reflexão de hoje. Marcos capítulo 2, verso 1. Quero também mandar um recado a você, colega pastor, que também está sempre ligado com a gente, né? Tem algo importante para passar para os irmãos aqui. Vamos louvar o Senhor, vamos cantar um hino de louvor ao nosso Deus, e depois sim a gente vai orar e vamos ver aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Louvemos ao Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, queridos. Quero convidar a você que está aí nos acompanhando para orar comigo. Quero aproveitar e pedir a você que compartilhe esse momento com outras pessoas. Você que está aí com a gente aí, nos seguindo aí nas redes sociais. Compartilhe esse momento com outras pessoas. Convoque outras pessoas para estar com a gente. Se você também quiser fazer um pedido de oração, pode colocar aí, pode mandar durante a palavra. A gente vai estar aqui
falando, você vai mandar o seu pedido de oração, vai ser aqui anotado, depois nós vamos orar também pelo seu pedido. Mas vamos orar agora, vamos pedir a direção de Deus para esse momento de reflexão da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado, engrandecido seja o teu nome. Glorificamos a Ti pela oportunidade que Tu nos dá e podemos mais uma vez ler a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo fale ao meu coração e ao coração de todos nós. Ó Deus, que essa palavra aqui falada, anunciada, interpretada, ó Deus, possa encontrar lugar em muitos corações. Ó Deus, que em nome de Jesus a gente consiga entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Abençoa os teus filhos, ó Deus, que estão nos acompanhando pela internet, pelo Facebook, Instagram. Ó Deus, que eles também sejam alvos da tua mão, da tua bênção, e que a paz do Senhor esteja com todos nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quero dizer para você que nós estamos tentando entrar em contato também com a Bruna Santos. Se a gente conseguir, no final da palavra, a Bruna vai também louvar ao Senhor. E enquanto isso, eu quero ler o texto da palavra de Deus para você. Mais uma vez quero dizer a você, para você pode fazer o seu pedido de oração e compartilhar com outras pessoas aquilo que está sendo transmitido nesta hora. Marcos capítulo 2, Jesus em casa. A partir do versículo 1, aliás, a partir não, vamos ler apenas o versículo 1. Você conhece esse texto? Esse texto é aquele texto que relata aquela cura daquele paralítico de Cafarnaum, aquele paralítico que foi descido, né, pela marca por algumas pessoas, e Jesus assim o curou. Diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Quero dizer para você que a cidade de Cafarnaum foi assim a cidade, podemos dizer, a cidade sede do ministério de Jesus. Não é? Ele sempre esteve lá em Cafarnaum. Possivelmente, a casa aqui descrita era a casa de Pedro. Jesus estava sempre lá. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Logo correu que ele estava em casa. Eu não quero aqui falar desse milagre, enquanto tenha sido assim, algo fantástico que aconteceu nesse dia, né? Eu quero crer que foi uma cena das mais interessantes do Novo Testamento, né? Quando as pessoas estão ali reunidas, Jesus falando, de repente o telhado se abre, desce um homem numa maca. Jesus perdoa o pecado daqueles homens, depois a murmuração daqueles que estavam ali. De repente Jesus chega para aquele homem e diz: levanta a tua cama, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele saiu andando à presença de todos que ficaram ali atônitos e admirados com aquilo que ocorrera. Mas o que eu quero falar é exatamente o que está nesse versículo primeiro. Nós sabemos que, mais uma vez, a gente precisa tocar nesse assunto, né? A gente sabe que a gente está vivendo, que eu digo humanidade, né? Está vivendo um tempo difícil, não é? O Covid-19 é um vírus que está sendo, assim, combatido por povos do mundo inteiro. Não tem um país que não esteja, não é, correndo risco de ser também contaminado por esse vírus. Enfim, passou a ser uma ação mundial. O coronavírus atingiu toda a humanidade. Isso faz com que eu, você e 90% dos brasileiros, né, estão em casa. Aliás, se não tem 90%, deveria ter. Esse é o momento de se ficar em casa. Eu quero ressaltar isso. Você que é membro da igreja, obedeça o seu pastor, obedeça o conselho do seu líder espiritual. Só saia de casa, assim, no último caso. Agora é hora de a gente ficar em casa para não ser contaminado, não contaminar as pessoas. Mas esse é um momento difícil. E eu tive uma reunião há dias atrás com alguns pastores, líderes evangélicos, e percebi que a preocupação de muitos deles era exatamente sobre essa questão de fechar o templo. Como fazer agora? A igreja fechou. Veja que esse termo já está sendo mal usado, né? Porque a igreja não é o templo. Confunde-se a igreja com a sede da igreja. Confunde-se a igreja com o prédio da igreja. Confunde-se a igreja com aquilo que eles chamam de templo, que também não é templo. Porque na verdade a igreja é o povo. A igreja não fecha. A igreja não para.
O que fecha são as dependências da igreja. O que fecha é o prédio onde a igreja se reúne. E isso é muito grave, porque há muitas pessoas que eu vi alguém dizer assim: mas nós não podemos fechar a casa de Deus. Esse é o momento das pessoas ir à casa de Deus. Então assim, as pessoas estão completamente esquecidas daquilo que está nas Escrituras Sagradas. Já houve um tempo no Velho Testamento que o prédio era a casa de Deus. Quando Salomão edificou o templo, esse templo que foi edificado por Salomão era chamada de casa de Deus. E por que era chamada de casa de Deus? Porque era lá que o povo se reunia para adorar e lá onde Deus manifestava a sua presença. Fumaça nos umbrais do templo, chamada de Shekinah pelos judeus, representava a presença de Deus no templo. Lá em 2 Crônicas, a gente vê o próprio Deus falando: eu escolhi e santifiquei esse lugar. Os meus olhos, meus ouvidos estarão atentos às orações que forem feitas nesse lugar. Então o próprio Deus consagrou aquele lugar como sua casa. E aquele templo de Salomão era o lugar onde Deus falava com o povo, onde Deus se fazia presente, onde o povo poderia perceber e sentir a presença de Deus. Mas isso acabou, querido. Acabou com Jesus. Mateus 24, Jesus está saindo do templo de Jerusalém. Os discípulos chegaram para ele e mostraram uma belíssima imagem que era a construção, né? O modelo arquitetônico daquela construção. E Jesus olhou e disse para os seus discípulos: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Em um outro momento do ministério de Jesus, ele vai dizer para os saduceus, para os fariseus, os escribas, as autoridades religiosas da época: destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E ele não estava falando do templo. O texto chega a dizer que as pessoas que estavam ali ficavam: como esse templo levou anos para construir, como ele pode reconstruir em 3 dias? Então lá no Evangelho de João, João vai dizer que Jesus não se referia ao templo. Jesus se referia à sua morte na cruz, porque ele é o templo de Deus. Lá no livro de Atos, a palavra de Deus diz: porque Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. Então assim, já ficou mais do que provado que aquele prédio que nós construímos não é a casa de Deus. E não é a casa de Deus que vai fechar. Porque Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós. Jesus também disse: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. A igreja são as pessoas que professam a sua fé em Cristo Jesus, que se arrependem dos seus pecados, professam sua fé em Cristo, são batizadas e passam a viver segundo as diretrizes da palavra de Deus. Elas defendem e buscam a viver os princípios defendidos por Jesus. Isso é igreja. Então, podem fechar os prédios. Aliás, aquele prédio de Jerusalém, conforme eu disse para você aqui em Mateus 24, no ano 70 ele foi derrubado. Acabou. E não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada, conforme disse Jesus. E do ano 70 até o ano 300, com a conversão de Constantino, a igreja habitou nas casas. Foi um momento assim difícil para a vida da igreja. Os crentes daquela época eram brutalmente perseguidos, mortos. E a igreja não deixou de existir, e a igreja continuou. Milagres aconteceram, pessoas foram curadas, ressuscitadas. Então a Bíblia, principalmente no livro de Atos, ela relata as ações da igreja, que não habitava no templo, mas na casa das pessoas. Então assim, até o ano 300 foi assim que aconteceu. As pessoas não se reuniam num templo, as pessoas não se reuniam num prédio, as pessoas se reuniam de casa em casa, a igreja era perseguida. Muitos crentes foram pegos e foram mortos, mas a igreja prosseguiu caminhando, evangelizando, celebrando, cumprindo a sua missão. Aliás, segundo a história da igreja, foi o momento em que a igreja mais cresceu, foi naquele momento, naquela época, naqueles 300 anos, naqueles primeiros 300 anos da história da igreja. Depois Constantino se converte,
e ele traz a igreja para dentro do templo. E hoje nós temos um templo para adorar a Deus. Eu não sou contra isso. Eu sou contra a ideia de achar de que fechar o prédio a igreja para. Fechar o prédio não é coisa de pastor, porque pastor não pode abdicar do seu ministério profético, querido. O ministério profético acontece todos os dias. Pastor não é aquela figura do homem ou da mulher que vai ao templo e que prega lá no púlpito, no palco, sei lá, no altar, como se queiram dizer. Não, pastor é aquele homem ou aquela mulher chamada por Deus numa missão especial de cuidar do povo. Está lá em João 21, apacenta minhas ovelhas. Apacentar é cuidar, amar, proteger, visitar. Então assim, quem disse que o ministério profético ou o ministério pastoral está atrelado a um templo? Não está. Mesmo que o templo se feche, mesmo que a igreja não tenha condição de se reunir no prédio, por uma questão até de saúde, por uma orientação, não é, dos profissionais da saúde, a igreja vai continuar, nós estamos aqui. A oração que a gente fizer aqui, ela tem tanto poder espiritual quanto aquela oração que é feita lá no prédio. Aliás, por muito tempo, eu, pastor Rejanilson, tenho ensinado a PIB do modelo, que a igreja começa em casa. A igreja começa em casa, que o que a gente faz naquele prédio é simplesmente a grande celebração, ou a celebração do grande grupo. A igreja do Senhor, ela começa na tua casa, no teu lar, com sua esposa e seus filhos. Lá é a igreja, lá é o local de adoração. Então aqui, é claro, nós temos o templo, inclusive está sendo reformado agora, está sendo ampliado. E nós cuidamos daquele templo, nós temos amor por aquele templo. Mas não podendo abrir, a igreja vai continuar. Eu quero desafiar a você que é membro da PIB do Modelo, você que é do Campinho, da PIB do Suruí. Eu quero dizer a você, eu quero convocar a você que se reúna em sua casa, que faça os seus cultos domésticos. A igreja precisa prosseguir. A palavra de Deus continua sendo e sempre será o alimento que todo homem precisa. Então leia a Bíblia com sua família, ore a Deus com a sua família. Nós estaremos sempre aqui, anunciando a palavra de Deus, trazendo uma palavra de fé e de esperança para o seu coração. Mas você não pode achar que o fechamento das igrejas é o achatamento, é a renúncia, é o deixar de participar ou de realizar o ministério que Deus nos comissionou. Quero apelar para você, pastor, homem de Deus, você pastora, você líder. Eu quero dizer para você, eu tive numa reunião ontem e foi me dado, está aqui nas minhas mãos, e eu quero até ler para você uma decisão tomada por um juiz federal. Justiça Federal do Rio de Janeiro suspende trechos do decreto presidencial que prevê atividades religiosas e lotéricas como serviços essenciais. Então veja só. A Justiça Federal, quero ler para você entender em que situação nós nos encontramos. A Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro suspendeu os efeitos do decreto do presidente Jair Bolsonaro, definindo no serviço público essenciais a atividade religiosa e o funcionamento das casas lotéricas. A determinação atende ao pedido do Ministério Público Federal para que as atividades religiosas e funcionamento de lotérica fossem suspensos enquanto durar o período de isolamento social para conter a disseminação do novo coronavírus. Caso a igreja, os templos religiosos e lotérica estimulam o acesso a igrejas, templos religiosos e lotérica, estimulam a aglomeração e circulação de pessoas, escreveu o juiz federal, substituto Márcio Santoro Rocha. Diz assim: na determinação, o magistrado também ordena que a União abstenha de editar novos decretos que tratem de atividades de serviços essenciais sem observar a lei. Sobre pena de multa de R$100 mil, a decisão também se estende aos municípios, que deverá abster de tomar qualquer medida que envolva atividades religiosas e funcionamento de casa lotérica. Caso descumpra, a prefeitura da cidade também será multada em R$100 mil. Então não sei se você entendeu, está aqui, tá? A gente diz assim, mas a gente está pautado pela Constituição. Querido, realmente, nós estamos assim protegidos pela instituição. Só quem pode fechar um templo é a Justiça Federal. É um juiz
E o juiz federal, ele decretou que a igreja precisa estar fechada, assim como atividades religiosas. Nós estamos enquadrados nisso aí. A multa é de 100 mil reais. E até a prefeitura é multada também, se não orientar as pessoas a respeito disso. Então está aqui o decreto. E por conta disso eu quero dizer para você que nós já estamos acatando aqui o que a justiça determinou, sem discutir. Nós não estamos aqui para discutir, nós estamos aqui para obedecer. Vamos obedecer aqui o que a justiça diz. Mas eu quero dizer para você que o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele a quem nós servimos e a temos como Senhor, sempre foi o defensor das casas. Jesus não realiza o seu ministério no tempo, vocês bem sabem disso. Jesus, aliás, eu disse aqui para você no início da leitura desse texto, em Marcos capítulo 2, verso 1, que essa casa aqui, a cidade de Cafarnaum, foi a cidade que Jesus escolheu como sede do seu ministério. E essa casa aqui possivelmente é a casa de Pedro. Jesus é o Senhor das casas. Jesus é o Senhor da casa de Zaqueu publicano. Jesus é o Senhor da casa de Simão leproso, de Marta e Maria, de Pedro, na casa de Cafarnaum. Então Jesus desenvolveu o seu ministério quando não estava na beira da praia, na rua, no meio dos pecadores, na casa de Levi. Jesus estava nas casas e o seu ministério foi extremamente abençoador. Então assim, nós precisamos nesse momento seguir esse exemplo, esse modelo. Agora é a hora de nós exercermos o Cristo nas casas. Nós da PIB do Modelo nos preparamos para isso. Eu acredito que nós da PIB do Modelo, a primeira igreja batista de Parada Modelo, não terá nenhuma dificuldade quanto a isso. Porque há muito tempo eu tenho pregado e anunciado isso. Nós precisamos restaurar o nosso culto em casa. Então quero desafiar a você que está aí nos ouvindo, membro da igreja, a que faça o seu culto doméstico, faça o seu culto na sua casa, continue orando, continue buscando a presença de Deus. Ele é o Senhor de todos nós, Ele é o Senhor das casas, e possivelmente Ele vai ser adorado, vai ser exaltado, glorificado em sua casa. Então eu queria deixar essa palavra para você entender de que aonde você estiver, 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele ali estará, como Ele está aqui nesse momento. Então quero dizer a você que o Senhor há de te abençoar, nós estaremos orando também por você, nós estaremos servindo ao Senhor e dizendo que o Senhor Jesus, que é o Senhor do tempo, que é o Senhor que até então havia sido reverenciado e adorado dos templos, ele agora vai ser feito em casa. E quero dizer a você que cumpra, em nome de Jesus, cumpra esse tempo com a sua família, com a sua casa. Ore a Deus, leia a palavra de Deus, adore ao Senhor no seu lar, na sua casa. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar. Nós temos alguns pedidos de oração. Bruna está ok. Muito bem. Nós temos alguns pedidos de oração, vamos orar também. A Bruna também está conosco. Bruna, está tudo bem, Bruna? Tudo bem, pastor? Tudo jóia? Podemos louvar o Senhor juntos agora? Oi? Podemos louvar o Senhor juntos agora? Vamos. Então, muito bem. Vamos ouvir a Bruna, vamos adorar com a Bruna. Mesmo que eu ande em mal, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar, vou esperar algo acontecer. Mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com
eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, mas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Bruna. Que Deus abençoe você, sua vida, tá bom? Dá um abraço Amém, no Marlon. Pode deixar. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Que canção, que coisa linda. Obrigado, Bruna, aí pela sua participação. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu espero que você, nesta noite, tenha sido alimentado com a palavra de Deus. Quero repetir novamente o texto que eu li, Marcos capítulo 2, verso 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e correu que ele estava em casa. Jesus está aqui, mas Jesus está aí também. Busque o socorro dele. Se você está nos ouvindo e você ainda não convidou Jesus para participar, para ser uma pessoa integrante na sua casa, na sua família, eu oriento a você que faça isso. Convide Jesus para fazer parte da sua família, fazer parte da sua casa. Você que ainda não é evangélico, você que tem nos acompanhado aí, receba Jesus na sua casa. Faça como Pedro, faça como Levi, faça como Zaqueu e tantos outros que receberam Jesus em sua casa e foram abençoados. Na casa de Zaqueu, Jesus chegou a dizer: hoje veio salvação a esta casa. Jesus quer levar a salvação à sua casa. Casa é coisa tão importante para Jesus que Apocalipse capítulo 3, verso 20, a palavra de Deus diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então o convite de Jesus, o desejo de Jesus é para participar da sua casa. Ele quer que nesse momento de confinamento, nesse momento de quarentena, ele quer que a sua igreja, que o seu povo, que a humanidade o convide para participar da sua casa. Que Deus abençoe a você. Eu estarei orando aqui e terminando essa live desta noite. Amanhã, quarta-feira, nós estaremos de volta no mesmo horário, ok? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Deus, mais uma vez, eu intercedo em favor da tua igreja. Eu intercedo em favor do nosso povo, da nossa gente, do nosso Brasil. Senhor, em nome de Jesus, guarda a nossa casa, o nosso povo, a nossa família, desta enfermidade, ó Deus, desse vírus. Cubra os teus filhos, ó Deus, de proteção e de cuidado. Blinde a cada um de nós, que não sejamos, ó Deus, infectados por esse vírus. E que em nome de Jesus haja cura na vida das pessoas que estão agora hospitalizadas, as pessoas que estão na UTI,
pessoas que estão sobre o respirador, entubados, Senhor Deus, eu intercedo em favor dessas pessoas doentes e te peço que o Senhor possa curá-los em nome de Jesus, restabelecer desta doença. Muito obrigado, a Deus. Eu te oro também pelos profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, pessoas que de forma incansável têm lutado e trabalhado para trazer saúde e vida para aqueles que estão doentes. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um de nós. Abençoa as pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas que vão assistir essa palavra. Ó Deus, que em nome de Jesus, essas pessoas sejam alvos da tua proteção e dos teus cuidados. É a nossa oração em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez eu agradeço pela sua participação e não esqueça, amanhã, nesse mesmo horário, nós estaremos de volta. Deus abençoe e até amanhã.